Tambaú, o debate está de volta e os servidores do Judiciário Estadual estão anunciando uma paralisação, Josival. Pois é, são cerca de 3.400 servidores do Judiciário do Estado da Paraíba. Eles paralisam atividades por 24 horas a partir de amanhã. As associações que comandam garantem que todo o serviço da Justiça da Paraíba será afetado, as audiências não serão realizadas, também outras atividades da Justiça não serão realizadas. O que é que os servidores querem? Os servidores querem a definição já de um percentual de reajuste salarial, a data base é em janeiro e eles querem antes. Há um oferecimento antecipado da presidência do Tribunal de Justiça de 8%. Eles querem também o pagamento da 7ª hora trabalhada, porque, segundo eles, teriam uma jornada de 6 horas, mas estão trabalhando 7, e 1 hora eles não estão sendo remunerados por essa hora. Então, essas são as duas principais reivindicações. Ou então a redução mesmo da jornada de trabalho para 6 horas, é o que eles, uma alternativa. E também eles aproveitam, Cláudio, e protestam contra o auxílio moradia que foi concedido aos juízes. Eles não aceitam, eles acham que seria uma ilegalidade na questão da remuneração do juiz, e então acrescentam protesto contra o auxílio moradia que foi concedido aos juízes. Bom, nós voltamos a conversar com o secretário nacional de Reordenamento Agrário, Ademar Almeida. Antes do intervalo, Josival, você deixou uma pergunta para ele. Que outras políticas, né, o ministério que ele trabalha, que ele está representando aqui, tem aqui para a agricultura, de uma maneira geral, aqui no Nordeste do Brasil, especialmente a Paraíba. Sim. Não, olha, Josival, nos últimos 12 anos, nós construímos, o governo federal construiu, em parceria com os governos estaduais, um leque de políticas públicas para apoiar e viabilizar a atividade agropecuária da agricultura familiar. Então, isso quer dizer seguro, né, para o financiamento da safra, né? Então, no momento que por qualquer situação inconveniente o agricultor perde a sua safra, ele vai receber o valor correspondente ao empréstimo que ele buscou no banco, ou se ele perder totalmente a safra em regiões como, por exemplo, a região Nordeste, nós temos o programa de garantia safra, né? Então, que garante uma remuneração, né, um ressarcimento a esse agricultor porque ele perdeu a safra. Nós temos um conjunto de políticas de financiamento da produção, né? Então, o programa de apoio à agricultura familiar, o PRONAF, né, tem um conjunto de linhas de crédito que vai desde do microcrédito orientado para aquela família mais pobre, que tem uma produção menor, até o financiamento de máquinas, equipamentos, que é o Mais Alimentos, né? Isso num processo de ampliação, para você ter uma ideia, que eu tenho dado de 2003 para 2014, nós tivemos uma variação de 20 para 244 milhões de reais investido nessa modalidade, né? Aqui no estado da Paraíba. Quais são os critérios para os agricultores paraibanos buscarem o PRONAF? Ele é o agricultor, na verdade, é o agricultor familiar, né? Como o paraibano também. Então, é aquele agricultor que ele atua principalmente com a sua força familiar na exploração da propriedade, e a maior parte da sua renda é oferida dessa atividade. Então, aqui está caracterizada a agricultura familiar e ele tem acesso. Aí, dependendo de outras características, ele tem acesso a uma ou outra linha de financiamento que tem as diferenciações nos prazos de financiamento, de carência, taxas de juros, né, condições bastante diferentes. Então, além desse financiamento, nós temos os canais de comercialização, né? Então, o Programa de Aquisição de Alimentos, nós temos o PNAE, né, que é o Programa de Alimentação Escolar, em que 30% de tudo que a Prefeitura, o Estado, gasta com a merenda escolar, 30% obrigatoriamente tem que ser reservado para a agricultura familiar. Então, é um universo de programas que buscam sustentar e dar maior segurança para a atividade da agricultura familiar. E, finalmente, um que mexe com a estrutura da agricultura familiar. Não tem agricultor familiar se não tiver terra. Para ter terra, nós temos as políticas do INCRA de desapropriação, né, ou de aquisição em áreas de conflito, e temos o Programa Nacional de Crédito Fundiário, que aqui no estado da Paraíba também é executado pelo Instituto de Terras aqui, pelo ITERPA. Tá? Então, o crédito fundiário, ele financia o agricultor, a agricultora que não tem terra ou tem pouca terra, numa condição
extremamente subsidiada. Então, 50% de rebatimento pelo pagamento em dia e uma taxa de juros de 0,5% ao ano. Bom, voltando ainda à questão da oficina da regularização fundiária, são 19 municípios, né, nessa etapa. Ainda faltam muitos municípios da Paraíba passar por essa regularização? Qual é a situação, Michel? Olha, esse é o nosso desafio, né? O desafio é mapear o Brasil, né? Então, portanto, é mapear todo o território da Paraíba, né? Não é possível que um povo não tenha o conhecimento do seu território, né? Eu não posso ser soberano se eu não conheço como está a ocupação do meu território. Então, essa ainda é o débito que nós temos com a sociedade, e é isso que nós temos que perseguir. E, para isso, alternativas tá se construindo, que são alternativas para a aplicação de novas tecnologias no levantamento dessas áreas. Então, por exemplo, hoje todo o nosso normativo ele está orientado para o trabalho de campo. Para medir uma propriedade, eu preciso descer, colocar o equipamento e fazer o ponto geográfico. A ideia é que a gente consiga absorver e manipular a tecnologia de tal forma que a gente possa fazer isso por imagens, via satélite, né? E aí o nível de precisão que a tecnologia nos permite hoje, ela garante que a gente possa fazer um levantamento muito mais célere, muito mais barato, né? E que nos fornece o subsídio necessário, por exemplo, para planejar a política pública, né? Onde vai passar o ônibus escolar, onde vai estar o posto de saúde, onde eu preciso de mais PRONAF, onde eu preciso de mais PAA. Então, essa é a ideia e é o desafio que está posto para a gente. Mas você tem uma ideia de quantos municípios paraibanos ainda precisariam passar por Olha, nós atuamos em 57, dos quais 21 nós vamos fazer a varredura total. Aí é uma conta matemática dos 223 né, municípios. Eu fiquei com uma curiosidade de saber exatamente como os municípios do interior, vários municípios, eu sei que são desorganizados na aplicação de recursos federais. A gente acompanha também aí as contas julgadas pelo Tribunal de Contas, sobretudo merenda escolar, há muita reprovação. E a minha curiosidade é saber como os municípios e o próprio Estado da Paraíba estão participando desse programa da aquisição de merenda escolar do programa da família, programa da agricultura familiar. Da agricultura familiar. Olha, em particular, o PAA, né, Programa de Aquisição de Alimentos, a gente teve aqui o último dado que eu tenho, do 2012, né, eu tenho pouco mais de 8 mil contratos, né, que negociaram 23 toneladas de alimentos, né? Como é que se dá o controle disso? Como é que nós executamos os programas, né? Nós apostamos muito, e isso dialoga muito com a realidade do segmento para o qual a gente trabalha, né? Nós nos apoiamos muito nas organizações dos agricultores familiares para executar e fiscalizar a política pública, né? Então, a declaração de elegibilidade, para saber se aquele cidadão tem ou não direito, quem presta essa declaração é com o apoio do sindicato. O crédito fundiário, quem é que indica a família que vai ou não ser beneficiada? É o Sindicato de Trabalhadores do município, que tem a sua proposta discutida num conselho municipal, que são pessoas que conhecem a região, e, finalmente, a proposta de financiamento aprovada ou não no conselho estadual. Sim, tem falhas, com certeza. Existem conselhos municipais que são muito frágeis e que não funcionam, com certeza. Mas eu não tenho dúvida que é esse o caminho que a gente deve perseguir. Política pública, ela tem que ser transparente e ela tem que ter a participação direta de quem é beneficiário dessa política pública. A partir do momento que a gente consegue avançar nesse processo de participação social, a gente ganha qualidade e ganha lisura na aplicação do recurso público. Voltando mais uma vez à oficina, vai até quinta-feira. Quem é que pode participar e que tipo de orientação está sendo dada? Olha, na verdade é uma oficina técnica, nós estamos reunindo os técnicos do governo federal com os técnicos do governo estadual para que as estratégias sejam pensadas, os ganhos na forma de operacionalizar o contrato sejam absorvidos, e na quinta-feira vai se agregar a essa oficina a empresa que foi selecionada para fazer o trabalho de campo. Muito bem. Há sempre uma parceria, uma sintonia entre o trabalho de vocês e do governo da Paraíba?
Olha, eu vou dizer que nós comemoramos muito pela democracia, pelo processo que foi todo o processo eleitoral no Brasil inteiro e particularmente pela reeleição do governador Ricardo aqui no estado da Paraíba, porque nós temos um acúmulo bastante importante nessa parceria de execução de políticas, né? Então, o Instituto o ITERPA aqui no estado, toda a sua equipe, né? E a Secretaria de Agricultura, o secretário Agamenon agora, né? Todos eles têm uma participação bastante importante. Então, a Paraíba faz história nessa área de regularização fundiária, né? Eu repito, o trabalho que está sendo feito aqui na Paraíba é um trabalho de qualidade, que não é passível de nenhum tipo de questionamento, não deixa qualquer dúvida com relação ao trabalho que foi feito e a segurança jurídica que o cidadão passa a ter na propriedade do imóvel que ocupa. Ok, Ademar, muito obrigada pela sua presença e pelas informações aqui ao Tambal Debate. Obrigado, Cláudia. Bom, a edição de hoje do programa vai ficando por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Tenha uma ótima tarde. Até amanhã. Boa tarde a todos.